Olá, irmãos! Meu nome é Nicolas e sejam bem-vindos ao canal Reflexões Bíblicas. Sintam-se à vontade, peguem suas Bíblias, fiquem confortáveis e venham comigo, pois hoje daremos início a uma nova série aqui no canal. Nesta série, irei refutar com base nas Escrituras os argumentos que tentam manchar a santidade de Deus. Antes de começarmos, peço que, se possível, deixem o like e se inscrevam no canal. Isso ajuda demais e é a forma de vocês mostrarem que estão gostando do conteúdo. E claro, compartilhem este vídeo com alguém que esteja sendo influenciado por essas falácias. Quem sabe Deus não pode usar este vídeo para fortalecê-lo na fé. Antes de começarmos a abordar o primeiro livro da Torá, quero deixar claro que não estou fazendo isso para defender Deus. Eu não advogo por Deus, Ele mesmo já é nosso advogado, e seu argumento é um só: eu paguei o preço. Então, esta série é voltada especialmente para aqueles que conhecem a Deus, mas têm dificuldades com alguns dos acontecimentos das Escrituras, e por isso estão sendo levados a pensar que Deus não é tão bom assim. Meu propósito é ajudar você a entender os porquês dentro do contexto bíblico desses acontecimentos e te mostrar que sim, Deus é santo. Comecemos então pelo livro de Gênesis. Um dos primeiros argumentos levantados por aqueles que tentam manchar a santidade de Deus é: se Deus é onisciente, por que criou o homem? E se já sabia que eles pecariam, por que os colocou no jardim e ainda permitiu que a serpente os enganasse? Esse argumento só é válido para aqueles que não entendem o que é o verdadeiro amor. Deus é amor. Ele é a própria personificação do amor. E o amor precisa ser livre, voluntário. Não se pode forçar alguém a amar. Imagine que você esteja andando pela rua e de repente alguém chega com uma arma e te obriga a dizer "eu te amo" e te forçando a beijá-lo. Isso não seria amor. Isso seria assédio. O amor não pode ser exigido. O amor é a escolha mais pura do ser humano. Deus criou o homem e deu a ele o livre-arbítrio para que, se desejasse, escolhesse amar a Deus, ser submisso a Ele e viver debaixo de suas orientações. Adão e Eva tiveram essa chance. Estavam no jardim, com tudo o que precisavam, e mesmo assim escolheram desobedecer. Deus os havia alertado: se comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. E mesmo com esse aviso, eles escolheram comer. E o preço foi a morte. Outro argumento usado é: se Deus é completo, por que precisa ser adorado? Por que criou o homem se ele já tem tudo? A resposta é simples: Deus não precisa ser amado. Deus não precisa ser adorado. Ele é Deus. Mas ele merece ser adorado, e ele merece ser amado. Isso não muda o fato de que ele continua sendo Deus. O problema está quando colocamos outra coisa ou pessoa no lugar de Deus, pois passamos a nos moldar segundo a imagem daquilo que adoramos. Deus quer que o adoremos para que sejamos moldados segundo sua imagem. É por isso que ele diz que nos criou conforme sua imagem e semelhança. Ele quer que sejamos como ele. Outro argumento muito comum é sobre a oferta de Caim. Se Deus sabia que Caim mataria Abel, por que rejeitou sua oferta? Deus rejeitou a oferta de Caim porque viu seu coração. Caim não ofereceu com amor, não ofereceu com temor, não, ofereceu com fé. A oferta de Caim foi uma religiosidade morta. E ainda assim, Deus o advertiu: o pecado está à porta, mas cumpre a você dominá-lo. Ou seja, Caim poderia ter feito a escolha certa, mas decidiu matar seu irmão. A liberdade para errar precisa existir para que a obediência também seja livre. Outro argumento que pode surgir é sobre o dilúvio.
Se Deus é amor, por que matou todas aquelas pessoas, inclusive bebês e crianças, que não sabiam o que estavam fazendo? A Bíblia diz que Noé pregou por 120 anos. Isso quer dizer que houve tempo para que todos conhecessem a vontade de Deus. Durante esses 120 anos, pessoas se casaram, tiveram filhos e continuaram na prática do pecado. As crianças que morreram eram filhos daqueles que zombavam de Deus. E sim, Deus as levou. Mas é importante lembrar, Deus é justo. Ele não condena quem não tem discernimento do bem e do mal. Se aquelas crianças morreram sem saber o que era pecado, então elas foram acolhidas por Deus. Na verdade, morrer antes da maturidade pode até ter sido um livramento para que elas não fossem corrompidas pelos próprios pais. É como se Deus dissesse, eu as levarei antes que elas se percam. Isso é justiça, mas também é misericórdia. Finalizando Gênesis, agora entramos no livro de Êxodo, e os argumentos agora vão se voltar para os milagres que Deus fez no Egito. O principal argumento aqui é, porque Deus fez as 10 pragas, não podia ter libertado o povo direto? Sim, ele podia, mas há um motivo para as pragas. Cada praga foi uma afronta direta a um deus egípcio. O Nilo era considerado um deus. Deus transformou ele em sangue. As rãs eram sagradas, Deus as multiplicou. Os piolhos mostravam que os magos não conseguiam mais imitar a praga. As moscas demonstravam o caos na criação. Os gafanhotos, os deuses da colheita sendo envergonhados. A escuridão era uma afronta ao deus Ra. E a morte dos primogênitos, um golpe final, inclusive sobre o faraó, considerado um deus. As pragas foram, na verdade, um convite ao arrependimento, e muitos egípcios creram, tanto que a Bíblia diz que junto com os hebreus saiu uma multidão misturada, ou seja, egípcios se converteram. Outro argumento dentro de Êxodo é sobre o endurecimento do coração de Faraó. Se Deus endureceu o coração de Faraó, então ele não tinha escolha. Logo, não é justo ele ser punido. Mas se você ler com atenção, verá que nos 5 primeiros milagres, o próprio Faraó endureceu seu coração. Foi só a partir da 6ª praga que Deus confirmou o coração endurecido de Faraó. É como se dissesse, você já fez sua escolha, então que assim seja. E mesmo assim, Deus usou isso para mostrar sua glória ao mundo inteiro. Outro argumento em Êxodo é sobre Deus se arrepender de ter desejado destruir o povo quando Moisés intercede. Se Deus muda de ideia, então ele não é perfeito, mas isso é um antropomorfismo, uma linguagem humana para nos ajudar a entender Deus. O mesmo Deus que disse, vou destruir, é o que já havia prometido a Abraão que faria dele uma grande nação. Deus não mente. Então, o que ele fez ali foi testar o coração de Moisés e nos mostrar o poder da intercessão. Deus sempre cumpre suas promessas. Chegamos agora ao livro de Levítico e o principal argumento vem do episódio de Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho diante do altar e morreram. Mas isso foi injusto. Eles não sabiam, mas a Bíblia mostra que sabiam sim. Eram filhos de Arão, conheciam a lei. Muitos estudiosos acreditam que estavam bêbados, por isso Deus logo em seguida proíbe os sacerdotes de beberem antes de ministrar. O juízo foi rigoroso porque eles estavam inaugurando o sacerdócio. Era o início de tudo e a responsabilidade era enorme. Se Deus não tivesse agido, aquilo poderia ter contaminado todo o sacerdócio. Foi como arrancar um câncer no início para que não se alastrasse. No livro de Números, temos menos argumentos, mas um caso que pode gerar dúvida é quando Moisés fere a rocha em vez de falar com ela.
Mas ele só bateu na rocha e Deus o puniu sem entrar na terra prometida. Sim, mas veja, Moisés era o líder do povo. Sua ação ensinava algo. E ele feriu a rocha dizendo: acaso tiraremos água para vocês? Ou seja, tirou a glória de Deus. E mesmo assim, Deus fez a água jorrar. Isso mostra misericórdia. E quanto à punição, veja, que Deus o levou para si. Moisés não entrou na terra, mas entrou no céu. Às vezes, o que parece castigo é, na verdade, um livramento. No último livro da Torá, Deuteronômio, o argumento mais comum está no capítulo 30, onde Moisés diz: vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e a morte. Escolham, pois, a vida. Alguns dizem: isso não é escolha. Ele está obrigando a escolher. Mas Deus está só mostrando que as escolhas têm consequências. Ele não obriga ninguém, mas deixa claro o resultado de cada caminho. Assim como um pai avisa, se mexer na tomada, leva choque. Deus nos ama e por isso nos adverte. Esses foram os principais argumentos levantados contra a santidade de Deus nos 5 primeiros livros da Bíblia. Se você conhece algum outro, deixe aí nos comentários que posso responder. Espero que esse vídeo edifique sua fé. Peço desculpas pela demora, mas foi o maior roteiro que já escrevi. Semana que vem a gente continua. Deus abençoe vocês.